Olá, amigos! Obrigado por estarmos juntos mais uma vez para bater um papo sobre esta temática sempre tão fascinante que é a mitologia grega. Esse é o terceiro de uma série de vídeos em que nós temos debatido algumas questões significativas do ponto de vista simbólico, mítico e da estrutura simbólica da realidade. Se você não assistiu aos nossos outros vídeos, procure assistir, vai valer a pena. E você poderá, inclusive, participar dos nossos debates, que têm sido bastante intensos e interessantes. No primeiro vídeo, nós debatemos o mito, o prazer que é ouvir histórias da mitologia e a sabedoria que podemos extrair delas. No segundo vídeo, nós vimos um pouco sobre como é que os mitos nos impactam e por que nos impactam tanto. Falamos sobre essa questão dos arquétipos. Vimos alguns mitos, nós vimos o mito de Teseu e Minotauro, vimos o mito de Eros e Psique, conversamos rapidamente sobre alguns desses mitos, também o mito do andrógeno platônico. Mas hoje eu queria debater com você uma outra questão. Hoje eu quero debater um pouco sobre a questão da estrutura simbólica da realidade e como o mito pode nos fazer compreendê-la melhor. Nós partimos do pressuposto de que o mito é um símbolo dinamizado. Bem, o próprio conceito de símbolos já exige um aprofundamento maior, já exige um detalhamento maior. E nós não vamos fazer esse detalhamento aqui agora. Mas vamos ficar, por enquanto, com esse conceito. O mito é um símbolo dinamizado, ou seja, o mito é um símbolo que tem um movimento, que tem uma dinâmica envolvida, diretamente ligada a ele. Uma dinâmica tal que demonstra, que expõe, que de uma forma narrativa desnuda para nós essa estrutura simbólica da realidade. Compreender a estrutura simbólica da realidade, e a realidade de fato é calcada numa estrutura simbólica, numa estrutura arquetípica, para usar a expressão cunhada por Carl Jung, e compreender melhor essa estrutura significa compreender melhor os próprios processos de transformação humana. Porque o mito retrata realidades, verdades inefáveis, verdades incognoscíveis, que têm a ver com a nossa alma e com os nossos processos de crescimento e desenvolvimento. Eu quero contar para vocês um exemplo disso. Quero contar um mito de Hércules e a Hidra de Lerna, um dos mitos mais belos da mitologia clássica, um mito arrebatador, encantador, e que tem a ver inclusive com o signo de Câncer. Bem, vamos lá. Todos sabem que Hércules teve a incumbência de realizar 12 trabalhos. Na verdade, eram 10 trabalhos. 2 foram anulados. Aliás, esse é um dos trabalhos que foi anulado. E aí acabaram sendo 12, evidentemente que não por acaso 12. A Hidra de Lerna era um monstro terrível, ferocíssimo, que habitava um charco na região exatamente chamada de Lerna. A Hidra de vez em quando saía desse pântano e devorava rebanhos e populações. Além disso, ela tinha um bafo de tal forma venenoso que empesteava por onde quer que ela passasse e ninguém conseguiria mais respirar aquele ar. E é esse terrível monstro que Hércules tem a incumbência de destruir. Muito bem, ele parte então na direção de Lerna e chega ao pântano onde morava a Hidra, mas ele acha melhor não entrar no pântano. O que é que ele faz então? Ele começa a disparar flechas incendiárias na direção do charco, na direção do pântano. E essas flechas espantam a Hidra, fazem com que a Hidra acabe saindo do charco para entrar em combate. Agora, tinha uma questão importante. A Hidra de Lerna era um monstro de 9 cabeças. Cabeças, cada uma delas um bicho feroz, um monstro feroz. Mas tinha uma questão. Cada cabeça, se cortada, nasceria em dobro, nasceria dobrada. E assim Hércules entra em combate com a Hidra. Inclusive ele tapa a respiração para poder entrar em combate com a Hidra e trava todo o combate com a respiração presa. E então ele corta uma cabeça da Hidra e se espanta quando percebe que 2 nasceram no lugar. Corta mais uma cabeça e se espanta mais uma vez quando outras 2 cabeças crescem no lugar.
Então a Hidra, que tinha 9 cabeças, né, 4 de cada lado, e a do meio era imortal. A essa altura já está com 10, 12, 20 cabeças, e ele percebe então que cortar cabeças não vai adiantar muito, ele tem que tomar outra providência. E então o que ele faz? Ele chama Iolau, o seu sobrinho, que estava acompanhando ele nessa tarefa, e pede para Iolau incendiar a floresta que fica ao lado do local onde estava sendo travado o combate. E assim o que ele faz? Pega uma árvore ou 2 árvores em brasa, e na medida em que ele vai cortando a cabeça, ele cauteriza ali a ferida, impedindo, portanto, a cabeça de nascer dobrada ou mesmo de qualquer maneira que fosse. E assim ele vai seguindo em frente com o combate. Corta a cabeça, cauteriza. Corta a cabeça e cauteriza. A última cabeça, que é imortal, ele corta, mas ela fica lá viva, se debatendo, estribuchando, e ele então cava um buraco e coloca essa cabeça imortal e põe apenas uma montanha em cima do buraco para prender lá a cabeça imortal da Hidra. Hércules era Hércules, né? No meio de toda essa confusão, Hera, a esposa de Zeus, que é quem tinha imposto a Hércules essas 10 tarefas, essas 12 tarefas, manda um enorme caranguejo para ajudar a Hidra no combate. E esse caranguejo, no meio do combate, dá uma pinçada violenta no calcanhar de Hércules. Mas Hércules não perde muito tempo com aquele bicho, vira-se e esmaga o bicho com uma poderosa pisadela bastante violenta. E o bicho se quebra em 1000 pedaços. Ao final dessa tarefa, Zeus, achando belíssima aquela façanha que seu filho realizou, resolve catasterizar, ou seja, transformar em constelação a Hidra, assim como também o caranguejo, que ele recolhe os pedaços, que realmente foram vários pedaços, ele recolhe os pedaços e transforma também o caranguejo em uma constelação. No caso, a constelação de Câncer, que está associada ao signo de Câncer. Lastimavelmente, esse trabalho foi anulado, porque Hércules tinha que realizá-lo sozinho e ele acabou contando com a ajuda do seu sobrinho Iolau. Não é uma bela história? Agora deixa eu contar para vocês uma outra história, que está de alguma maneira associada a Hércules e a Hidra de Lerna. Quero contar a vocês a história da minha filha caçula, que quando tinha 10 anos de idade foi autorizada a assistir novela. Ela não podia assistir novela antes dos 10 anos de idade. E todos nós sabemos o malefício que novela traz para as mentes das nossas crianças. Infelizmente, em muitos lares, a novela é o programa da família. Mas isso não é realmente recomendável. Por outro lado, você também não pode criar os seus filhos apartados da realidade social em que nós vivemos. E o meio que foi possível aplicar para criar esse equilíbrio é que ela visse novela a partir dos 10 anos de idade, quando a mente já estava um pouco mais formada. E a primeira novela que ela começou a assistir ao completar 10 anos era uma novela, eu me esqueci agora o nome, eu acho que se chamava Alto Astral, não, Alta Magia, Pura Magia, alguma coisa assim. Era uma novela, inclusive, em que participava a Sandy, que era da dupla Sandy e Júnior. E era uma novela assim com caráter mais espiritual e etc. Na verdade, a minha filha só podia ver novela das 6 horas, que era aquela novela mais bobinha, mais simplesinha e que poderia causar menos malefícios. Ela estava muito satisfeita contando para mim o primeiro capítulo da novela e dizendo que estava muito contente, que estava vendo a novela, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. E na verdade ela queria que eu aprovasse o fato dela estar vendo novela, que ela queria que eu dissesse, que bom, a novela é ótima, né? E eu, evidentemente, que não estava lá muito satisfeito com essa história, não ia dar muito mole para ela em relação a isso. E até que ela me perguntou, então pai, você acha que a novela é boa? Eu disse, olha filha, não sei, ela parece interessante, ela parece estimulante para você, mas a gente tem que ver se a estrutura simbólica da novela está adequada. E ela disse, pai, a estrutura simbólica da novela está muito adequada. Depois ela perguntou, pai, mas o que é estrutura simbólica?
E eu disse, filha, é o seguinte, uma estrutura simbólica significa dizer como é que aquela história, como é que aquela narrativa está estruturada e se essa estrutura está adequadamente colocada em função do simbolismo universal. Vou dar um exemplo para você. Você se lembra, filha, quando eu contei para você aquelas histórias da Grécia? E ela disse, claro, me lembro, pai. E evidentemente que eu abastecia as minhas filhas com muita história da mitologia desde que elas eram muito pequenas. E ela disse, sim, claro que me lembro, pai. Você se lembra da história de Hércules e a Ida de Lerna? E ela disse, sim, me lembro, claro. Aquele monstro que tinha cabeças que nasciam dobradas. Eu disse, pois é, exatamente. E aí eu perguntei para ela assim, filha, você sabe o que significa essa história das cabeças nascerem dobradas? E ela disse, não, papai. É o seguinte, cada cabeça que Hércules cortava saía dobrada. Isso simboliza as nossas emoções não resolvidas. Emoções que, quando você não resolve de maneira adequada, elas voltam dobradas para você. E por isso que ele tinha que cauterizar. Significa queimar ali a ferida, isso significa dominar as emoções. E ela fez aquela cara de, tá. E então eu perguntei para ela, você sabe que o mito tem uma capacidade de preparar você para os desafios da vida? Como assim, papai? E algum dia, quando você precisar resolver uma emoção dentro de você, ter escutado essa história várias vezes vai ajudar você, vai preparar a sua alma para resolver essas questões. Você sabia, portanto, por exemplo, que esse trabalho foi anulado? Sim, eu me lembro que o trabalho foi anulado, porque ele foi ajudado pelo sobrinho e não podia. Eu disse, exatamente. E sabe o que isso significa, filha? Não, papai. Que as suas emoções você tem que resolver sozinha. Você não pode contar com a ajuda de ninguém. Você pode até ouvir várias pessoas, você pode buscar conselho, mas só você pode resolver essas questões emocionais suas. E ela fez de novo aquela cara de... E aí eu perguntei para ela, agora imagine você, filha, se de repente eu inventasse uma história diferente para você. Eu fizesse uma brincadeira com você e dissesse, olha, Hércules não cortou as cabeças, ele deu um cascudo em cada uma. E ela deu uma risada e disse, que bom. Eu disse, pois é, você acha que isso seria bom ou seria ruim? Ela disse, eu acho que seria ruim, porque você ia estar reinventando a história. Eu disse, pois é. Então você acha que isso iria ajudar você ou atrapalhar você quando você for uma pessoa adulta e precisar resolver alguma questão emocional interna sua? Ela pensou e disse, eu acho que iria atrapalhar. Eu disse, pois é, filha, a história de Hércules e a Ida de Lerna tem uma estrutura simbólica com começo, meio e fim, e que ajuda a gente a preparar a nossa própria alma para enfrentar os desafios ao longo da vida. Esse é o sentido da mitologia, esse é o sentido dessas histórias universais. Será que a novela tem essa mesma preocupação? Bem, a minha filha hoje tem 18 anos, já viu muita novela, já viu muito mito, e eu espero que tudo isso tenha ajudado ela a se preparar para enfrentar os desafios da vida. Mas o que interessa para nós é compreender que o mito representa uma linguagem simbólica que retrata a estrutura da realidade. Essa estrutura na qual nós estamos inseridos. Compreender, portanto, o mito é compreender a si próprio e compreender a realidade na qual nós estamos inseridos. Observe que o Hércules, que é o herói, é uma personagem que é recorrente na mitologia, que se repete na mitologia, e que representa a nossa própria humanidade, a nossa própria situação de ser humano na busca dos seus processos de crescimento, na busca dos seus processos de desenvolvimento, na busca, como diria Jung, dos seus processos de individuação. Hércules talvez seja o mais famoso dos heróis, mas ele não era o único, havia outros heróis. Mas Hércules representa talvez de maneira mais intensa e significativa essa demanda, essa gesta do herói, essa gesta que é a nossa própria gesta em busca de nossos objetivos, em busca do nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, libertando-nos dos condicionamentos, ou seja, os monstros, que nos impedem de alcançar uma realidade mais transcendental, entrar em contato com essa realidade mais transcendental. Todo herói tem uma mitologia parecida, eles têm um nascimento difícil, em algum momento eles ouvem um chamado e partem para o combate, em algum momento eles passam por uma apoteose.
E em algum momento eles passam também por um mergulho no infra, que a gente chama de catábasis, ou seja, o mergulho para que ele possa renascer depois, transformado, transmutado e esteja pronto para a sua apoteose final. Assim como o herói, nós vivemos essa mesma história e situação. O mito é, portanto, essa linguagem não racional, essa linguagem que aborda a realidade de uma maneira diferente da racionalidade e que nos ajuda, portanto, a compreender esta realidade. Bem, meus amigos, eu quero agradecer demais a vocês ter ficado conosco aqui até o final desse bate-papo mitológico. Daqui a alguns dias eu quero convidar vocês a assistir a um novo vídeo. E nesse novo vídeo eu quero propor a você fazer a você uma proposta de aprendizado. Nós estamos elaborando, estou criando aqui um curso de mitologia, onde seja possível repassar esses conhecimentos de forma interessante, de forma rica. Um curso presencial, ele vai acontecer aqui no Recife e daqui a mais alguns dias você deverá ser convidado a assistir a esse vídeo e quem sabe nós bateremos um papo presencial sobre a mitologia. Se você já faz parte da nossa lista de contatos, você vai receber um e-mail convidando você para assistir a esse novo vídeo. Se você não faz parte ainda da nossa lista de contatos, aqui embaixo deve ter um link. Você pode clicar nesse link, um link de acesso ao nosso formulário de inscrição. Clique nesse link e você irá ser reencaminhado para esse formulário. Você se inscreverá e passará a receber diversas informações sobre mitologia, simbolismo e coisas desse tipo. E o convite para o nosso próximo vídeo. Ou você pode, até mesmo se você preferir, me enviar um e-mail. Este é o meu e-mail, haroldobarros77@gmail.com, Haroldo com H. Me mande um e-mail e eu teria o maior prazer em enviar o link para você ou responder a qualquer questão que você queira propor. Vou pedir a você que poste um comentário aqui embaixo. Nós temos tido um debate interessante com esses comentários. Então poste um comentário, dê sua opinião, diga o que você achou do vídeo, diga o que você percebeu dessa análise mitológica que nós fizemos, dê uma sugestão, uma crítica, enfim. Será um prazer ouvir o que você tem a dizer e nós podemos incrementar esse debate. Por enquanto eu quero agradecer demais a você ter participado com a gente de mais esse bate-papo mitológico e eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá!